passar para os irmãos hoje é um pouco mais de 1 minuto, porque é o primeiro versículo e não tem como começar Provérbios sem ser com outro, que é Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Numa outra tradução diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meus irmãos, essa expressão na Bíblia, temor do Senhor, não tem nada a ver com medo, tá bom? Eu sei que temor, em português, uma das traduções é medo, mas quando falamos na Bíblia temor do Senhor, não tem nada a ver com medo, no sentido de algo que você tem receio. Veja que o temor do Senhor é algo que nós devemos buscar, é algo que nós devemos ter, é algo que devemos ansiar por ter. Então não é algo do qual nós devemos ter medo, mas o temor do Senhor tem uma outra tradução que tem a ver com reconhecer a grandeza do nosso Criador. Portanto, o temor do Senhor é um relacionamento que é desenvolvido por meio da admiração e também do respeito. Então, é reconhecer a grandeza de Deus, a um Deus tremendo, um Deus tão grande, reconhecer isso e através desse reconhecimento desenvolver então um relacionamento, mas não é um relacionamento assim no mesmo nível, é um relacionamento que ele é desenvolvido por meio da admiração e também do respeito a Deus. Temer a Deus significa basicamente crer em quem Deus é, crer em Deus, reconhecendo quem Ele é, que Ele é o Criador, soberano sobre todas as coisas, mas também é confiar em tudo que Ele faz, como já foi falado aqui hoje, confiar em Deus, confiar que Deus está sempre certo, que Deus sempre tem propósitos certos, e que Ele faz tudo certo, tudo para a sua própria glória. Então, é confiar plenamente em Deus, mas é crer e confiar através de uma admiração e uma reverência tal, acompanhado de uma piedade. O que é piedade? Piedade é devoção. Piedade é o desejo de adorá-lo, o desejo de adorar a Deus. É o desejo de louvar a Deus, contar quem Deus é, expressar por meio dos nossos sentimentos, daquilo que nós pudermos expressar, a grandeza de Deus. Isso é, irmãos, temer a Deus. Interessante que o temor do Senhor diz aqui no provérbio que ele é o princípio do conhecimento. Uma observação: na Bíblia, sabedoria não é sinônimo de inteligência. Sabedoria é uma coisa muito mais profunda, algo que tem um resultado diferente. Porque nós podemos entender que há pessoas que são inteligentes para o mal também. Pessoas que têm uma inteligência para coisas ruins, inclusive pessoas que usam a inteligência até para ir contra Deus. Mas a sabedoria na Bíblia é algo que tem a ver com Deus. Ela parte de Deus. Ela começa em Deus. Então, presta atenção que aqui vem a lição que eu quero destacar hoje. É lógico que esse versículo daria para pregar muitas vezes, não só um bom sermão, mas é um versículo muito profundo e eu te aconselho a se aprofundar mais nessa expressão, temor do Senhor. Mas o que eu quero ensinar aqui para os irmãos é o seguinte, presta atenção: sem o conhecimento do Senhor, nada fará sentido do jeito que deveria fazer.
Sem o temor do Senhor, nada fará sentido do jeito que deveria fazer. Sem o temor do Senhor, não haverá proveito em estudar provérbios. É isso que ele vai dizer aqui nesse início. Olha, vou passar aqui para vocês os provérbios da sabedoria. Então quer dizer que se no final eu estudar esses provérbios, vou ficar sábio? Se você temer o Senhor, porque sem temer a Deus, nada fará sentido do jeito que deveria fazer. Então, não adianta estudar provérbios se não temer a Deus. Não adianta estudar a Bíblia, não há um proveito em estudar a Bíblia se não temer a Deus. Aliás, não adianta estudar nada. Se nós não temermos a Deus, não seremos pessoas sábias. Podemos ser inteligentes aos olhos do mundo, como diz em Romanos capítulo 2, mas não sábios aos olhos de Deus. Uma pessoa pode ser PhD em astrofísica molecular, mas se ele não temer a Deus, ele não é uma pessoa sábia. Não é uma pessoa que tem um entendimento real do significado e da complexidade da vida. Então, irmãos, por isso Deus é o princípio de tudo, tudo começa com Deus, e sem Deus nada fará pleno sentido, nada fará nexo. E olha, tem 2 versículos, Salmos 14:1 diz o tolo em seu coração, Deus não existe. E por isso corrompem-se e cometem atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. Ninguém que não tema a Deus tem capacidade para fazer o bem. Em Romanos 3:18 diz: aos olhos do ímpio é inútil temer a Deus. Então, se você já percebeu que tem um monte de gente procurando o sentido da vida e não consegue encontrar? Por que não consegue encontrar? Porque ele partiu do ponto de partida errado. A coordenada de vida dele está errada. Ele não saiu do lugar certo e não vai chegar no lugar certo também. Ele vai se perder nesta viagem. Por quê? Porque ele não teme a Deus. Ele não vai encontrar o sentido da vida. Aliás, se tem alguém aqui me ouvindo e está procurando sentido para a sua vida, não consigo me encontrar, eu não consigo encontrar o sentido da vida, é simples. Conheça a Deus, tema a Deus, e você vai encontrar o sentido da vida, porque Deus é o princípio de tudo. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia diz que tudo começou nele e vai terminar nele. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, você quer encontrar o sentido da vida? Conheça a Deus, tema a Deus, e você vai encontrar o sentido da vida. Eu quero encontrar o sentido de tudo. O sentido de tudo está em Deus, parte em Deus. Começa no temor a Deus. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Para adquirir conhecimento com proveito e esse conhecimento fazer sentido no final, tem que temer a Deus. Por que pessoas tão inteligentes, com tanto conhecimento, tiram a própria vida? Porque não encontraram o sentido da vida, porque não temem a Deus. Quem teme a Deus vive realizado, vive bem. Quem teme a Deus sabe de onde veio, aonde está e para onde está indo, porque ele entende o sentido da vida. O que fazer então? Busque conhecer a Deus, para que você possa temê-lo. E aí, você vai conseguir adquirir a sabedoria através das coisas que você estudar. Não que você não vai precisar estudar, vai precisar. Ler o versículo 7 de Provérbios, tem que ler o livro todo. Mas aí, com o temor do Senhor no coração, tudo fará sentido. Então, aqui está o início. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas pessoas insensatas desprezam esse conhecimento e desprezam essa sabedoria. Amém, irmãos? Amém.